7 de outubro de 2006. A morte do amigo Fernando Gasparian, aos 76 anos de idade, foi um baque. Gaspa era seu amigo, antes mesmo de se tornar o melhor amigo do meu pai. Tinham a mesma idade, as mesmas ideias, os mesmos costumes. Por causa de Gaspa, nos mudamos para o Rio. Estudamos nas mesmas escolas dos filhos dele. Os dois eram unha e carne. Talvez, se meu pai estivesse vivo, estaria também morrendo naquele ano de 2006, fumante e sedentário. Agora sim, ela seria viúva. Gaspa deixou tia Dalva viúva, os filhos órfãos. Um legado de respeito na política e no jornalismo, na editora Paz e Terra e nos negócios. Engenheiro do Mackenzie como meu pai. O velório foi em São Paulo, na Assembleia Legislativa, no salão principal, com honras de Estado. Minha mãe estava bem, não estava triste. Estava estranhamente bem. Reencontrava amigos, contava novidades. Como você está, Eunice? Estou ótima. Estava serena, pés no chão. É a vida. Vai nos levar também. Logo, logo iremos todos. Vivemos e partimos. Estava feliz de rever tantos amigos, de papear, saber as novidades. Foi o último velório a que compareceu. Foi a última vez que viu a maioria dos amigos, que rendeu homenagens ao passado, à memória e à vida. Finalmente decidiu vender todos os quadros. Quadros que com meu pai colecionou por toda a vida. Chegou a chamar Cacau, uma amiga antiga nossa, de quem fez o divórcio, que catalogou e ofereceu a um marchand, que se interessou. Na última hora desistiu, vendeu apenas um, pois se surpreendeu com o preço oferecido. Ela não dava nada por ele, e precisava fazer caixa, pois não conseguíamos vender seu antigo AP dos Jardins, com apenas uma vaga na garagem, o que nenhum paulistano quer. Decidiu então onde pendurar cada quadro no AP novo, a cor da parede, a reforma. Fez tudo do seu jeito, com a autoridade que não ousávamos desafiar. Mudamos. Que guerra! Odiou tudo. O novo bairro, a nova padoca, a nova esquina. O ponto de táxi, o banco ruim, a farmácia sem concorrência. Passou a morar num AP menor, mais aconchegante, com uma das melhores vistas de São Paulo e 2 varandas. Vem-se de lá a Cantareira, Guarulhos, Jaraguá, Osasco e até a USP. Mais silencioso e menos poluído do que o dos Jardins. Odiou tudo. E não era o Rio. Não tinha vista do mar e da lagoa. Na mudança fez coisas inexplicáveis, como jogar todos os papéis e processos arquivados fora. Ódio por ter se aposentado na marra. Ódio por não poder ler processos, acompanhar suas ações. E mandou doar todos os livros, os mais de 5.000 livros, muitos deles com o nome do meu pai na lombada encadernada. Muitos deles lidos por meu pai, sublinhados e com anotações à caneta. Livros de arte, de direito, enciclopédias, literatura russa, francesa, americana, brasileira. Doei tudo para a Biblioteca Municipal de Diadema, que precisou de 2 carretos para levar. Ela ficou apenas com 2 livros. Um, Feliz Ano Velho em alemão, e a Bíblia. Sua rotina era banal. Lia jornais todas as manhãs, como em toda a sua vida. Comia pão francês fresco, como em toda a sua vida. Congelados. Fazia feira em frente. Pedia comida da lanchonete do prédio. Dava um rolê pelo bairro e odiava tudo. Íamos ao cinema. Conseguia acompanhar uma trama, contanto que não fosse um David Lynch. Preferia as comédias infantilizadas. Ria do trailer animado em que pipocas ganham vida para pedir para não fumarmos e desligarmos os celulares, que nos tratam como loucos que não sabem que não se pode fumar. E num outro filme, ria de novo do mesmo trailer animado, das mesmas pipocas que falam. Uma semana depois, em outro lançamento, ria de novo daquelas pipocas falantes.
como se as visse pela primeira vez, como uma piada nunca contada. Na sua casa, tudo era identificado. Colocou post-its em gavetas, embrulhos, tupperwares. Gaveta disso e daquilo, armário com isso e aquilo. Comer fora era um problema. Ficava revoltada que em alguns pratos não vinha arroz. Mas mãe, na lasanha não vem arroz. Nhoque não vem com arroz. Você pediu filé com fritas, não vem arroz. E lá íamos nós à cozinha pedir encarecidamente uma porção de arroz, que depois ela reclamava que estava sem sal, e praticamente descarregava o saleiro nele, no desgraçado do arroz. O mau humor acirrava. Passou a andar com uma caderneta. Enquanto almoçávamos, ela anotava algo na caderneta. Perguntávamos o que era. Ela perguntava o nome e endereço do restaurante. Anotava e dizia que nunca mais colocaria os pés naquele lugar, que a comida era uma porcaria. No início nos afligia, nos entristecia não fazê-la feliz. Tudo era uma porcaria. O que fazer com ela? Os almoços se tornavam um tormento. Reclamava, às vezes gritava, às vezes pedia silêncio, em pleno restaurante, desgraçado. Chegou a hora de brigar com moradores que jogavam truco na lanchonete do prédio. Mas naquele caso, foi apoiada. Eram moradores antigos que passavam um fim de semana com uma garrafa de uísque na mesa, jogando truco aos berros, xingando, falando merda na lanchonete da piscina com crianças. A briga ficou famosa. Ganhou o respeito dos porteiros e de outros moradores. Muitos não aguentavam aquele truco desbocado. O fato é que uma tradição de anos foi rompida. Aqueles moradores nunca mais jogaram truco. Não na lanchonete da piscina. Por vezes a agressividade era contra nós. Exatamente quem cuidava dela. Quem deixava de fazer coisas por ela. Quem abria mão de viagens e trabalhos por ela. Quem se sacrificava por ela. É duro aprender que a agressividade não era contra um filho ou por algo errado que fazíamos. Era a doença que gritava. Era a doença que agia e a mobilizava. Os efeitos dela nos agrediam. Aceitar o mau humor como um efeito colateral da doença é um processo que demora. Anos. Sair com ela em público podia trazer problemas. Ela podia implicar com alguém. Por que ela está me olhando? Nananana. Fala embaixo, por favor. Não gosto dela. Não gosto de você. Ou o grito que se tornava constante. Quero ir embora. Não, não é sua mãe. É outra pessoa. Sua mãe não diria aquilo. Logo ela, Eunice, a rainha da etiqueta, do bom senso, da sobriedade, da educação. Não era a mamãe me xingando, gritando comigo. Era a falta dela em seu próprio cérebro. Era ela ausente do seu corpo. Era o seu apagar que agia com brutalidade nos gestos e nas palavras. E foi exatamente quem não era filho dela, meu cunhado Avelino, um carioca gozador, um dos que mais conviveu com ela, quem se tocou disso. Foi ele que passou a rir da agressividade, passou a rir dela, passou a concordar com ela. Sim, também quero ir embora, fala embaixo, é uma porcaria. Concordar passou a ser o tranquilizante que faltava. Concordar era nosso remédio. Concordar acabava com a discussão, e ela se acalmava. Até ria, e pensava em outra coisa. Esse processo de convívio com o gênio instável, de altos e baixos e sem lógica, especialmente de alguém que seguiu a vida nos trilhos da lógica, e de como transformar a inconformidade em piada, foi um segredo que aprendemos quase casualmente com o tempo. Tudo era uma porcaria. Tudo para nós passou a ser também uma porcaria. O almoço, o lanche, o bairro, o banco, uma porcaria. Então entramos numa segunda fase do Alzheimer, quando não ligamos mais que tudo fosse uma porcaria. Passamos a entender a doença, a separar a pessoa de antes e depois, a não levar as ofensas para o lado pessoal, e passamos a rir das situações. Entramos no segundo estágio de uma doença que afeta a família toda. A família toda, todo o condomínio, o bairro todo. Estágio 2.
Todos passam a saber que ela, aquela senhora do apartamento X, bloco 1, precisa de atenção. Todos são avisados para olhar seus passos. Os seguranças e porteiros ficam de olho. Os vizinhos vigiam seus passos. No banco, a gerente sabe que ali há quem não preste muita atenção, que merece cuidado redobrado. Então, como por um milagre, a paciente aceita a doença, sua condição de ser cuidada, observada e controlada. Depois da quarta panela esquecida no fogo, de se perder na quadra, de comprar 2 televisões, de não conseguir acompanhar nem as comédias fáceis em que a levavam toda semana, de ter que ler 5 vezes a coluna do filho no jornal para entender mais ou menos o que ele queria dizer e de começar a esquecer de nomes e rostos que ela sabe que conhece. Irritava-se, numa época porque todos chegavam 1 hora atrasados nos eventos familiares, almoços e jantares. Estávamos sempre atrasados. A vida inteira chegávamos atrasados. Que falta de consideração. Então, alguém se lembrou. Mãe, você mudou os relógios para o horário de verão? Não tinha mudado. Ela não lera que era horário de verão, que os relógios deveriam ser adiantados 1 hora nas regiões sul e sudeste. Ficou envergonhada com a imprudência e nunca mais reclamou dos atrasos. A essa altura, em 2008, ela já estava interditada temporariamente, e mesmo à revelia com cuidadoras durante o dia. Como as insônias eram constantes, acordar no meio da noite era o verdadeiro pesadelo, pois ela não sabia onde estava. Passou a telefonar 2, 3 vezes para os filhos, na madrugada para fazer perguntas banais. Começou então a ter cuidadoras dia e noite, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Aceitou com resignação a doença. Tudo continuava uma porcaria, sem gosto, sem sal, sem tempero. A conversa dos outros era um tormento. O barulho de uma TV sempre estava alto demais. Começava o eu quero ir embora, vou embora já, tem que ser já. Agredia pessoas que amava, criticava. Foi quando, pelo amor de Deus, doutor, dá um antidepressivo para ela. Um moderador de humor, um conhaque, qualquer coisa. Então o médico disse que tais medicamentos reduziriam a capacidade cognitiva já abalada. Mas viver assim, sempre no estresse, sem dormir? Pequeno conflito entre a visão clínica e a do dia a dia. O médico fez testes, a vê eventualmente e tem a literatura de uma doença que ainda é uma incógnita e não tem cura. A família sabe mais como o paciente reage. O tratamento é com remédios que minoram os sintomas, mas não existe cura. O maldito alemão. Como dizia um vizinho dela, bem mais jovem, também com Alzheimer. Quando ele se esquecia de algo, falava: "Me deixa em paz, alemão, sai." Era muito mais bem-humorado do que ela. Era da mesa de truco. Fumava e bebia um bom uísque a tarde toda. Com ou sem um alemão impronunciável ao lado. Seria o meu tratamento, a minha prescrição, com um cigarrinho para arrematar. O Alzheimer é uma doença que ataca toda a família. De repente, é preciso se reestruturar. Alguém tem que cuidar dela, arrumar cuidadoras, registrá-las, internar ou não internar, levá-la ao dentista, ao cabeleireiro, à missa. Sim, à missa. Religiosamente, todos os domingos, às 11 da manhã, na igreja do bairro. Minha mãe sempre gostou de missa. Voltou a ser católica praticante depois de velha. No Rio, ia a pé, sozinha, à missa das 6 da tarde de domingo. E de casa, ouvíamos o badalar dos sinos. Em São Paulo, ia com a Veroca, às vezes de táxi, ou com outra de minhas irmãs. Ou uma cuidadora, sem referendar o avô materno italiano que cantava à mesa. Minha mãe assistia à missa com uma visão crítica. Não falava do Papa alemão, o mais reacionário dos últimos tempos, conservador que perseguiu teólogos da libertação e condenava até o uso da camisinha. Mas do padre que dizia:
Senhor Jesus Cristo, as músicas novas, novos rituais litúrgicos desnecessários que afastavam seus líderes de seus seguidores. Jesus não era nenhum senhor, era um jovem, ela dizia irritada, toda vez que a liturgia repetia, Senhor Jesus Cristo, e dizia em alto e bom tom. No estágio 2, a igreja fez bem a ela. Devolveu uma adolescência esquecida da escola católica em que estudou. Devolveu um conforto, uma paz. Ela fez amiguinhos. Não perdia uma missa. Com o tempo, parou de criticar e passou até a comungar. Sempre dava de 50 a 100 reais para a igreja. Tínhamos que nos lembrar sempre de levar dinheiro para a doação. E Jesus Cristo passou a ser um senhor. Mas enfim, o bom senso venceu. Depois de eu insistir que algo tinha que ser feito para moderar seu humor, o médico concordou. Ela entrou num bem-vindo antidepressivo clássico, o Donarém, um best-seller das farmácias, que também ajuda a dormir. A fórmula que faltava, a magia perfeita. Então chegou de repente a nova fase, estágio 3. Aqui, Drauzio falou da resistência à execução de tarefas diárias. É um inferno. Quase um pesadelo se não devolvermos uma placidez contrastante com o momento. Se não levarmos as vontades de alguém com Alzheimer com humor. Ok, é a sua mãe. Aquela a quem você obedeceu no começo da vida. Por muitos anos, na sua formação. Não quero, não vou, quero ir embora. Quero ir embora, quero ir embora. Como ninguém obedece, afinal está chovendo, está sem luz, a voz de comando não obedecida se torna um surto. A pessoa se sente incapaz de comandar as vontades, de decidir por conta própria, de agir sem a interferência de uma equipe dominada pelos filhos. De muitos deles, ela não lembra nem o nome. Em seguida, aos poucos, a fera é domada. Com o tempo, o quero ir embora não é mais um grito, mas uma súplica baixinha. Quem são essas pessoas? São sua família, mãe. O que eu estou fazendo aqui é seu aniversário, mãe. Onde eu estou? Na casa da sua filha, mãe. E quem são essas pessoas? Suas irmãs, seus sobrinhos, seus cunhados. O que eu estou fazendo aqui? Vamos cantar parabéns. Quero ir embora. Você não quer comer o bolo antes? Quero. Com o tempo, passou a se submeter às ordens daqueles que cuidavam dela. Passou a confiar. Passou a ter uma relação de afeto com as cuidadoras. Chegou então a dificuldade de andar. Não era um problema na musculatura da perna. O cérebro se esquece de como é andar. Fisioterapia nela. Vamos, primeiro o pé esquerdo, depois o direito. Então, na marcha a caminho da casa da filha, a 2 quadras, os passos se encurtavam, até ela estancar. Lembra-se do que tinha dito o fisioterapeuta? Passadas largas. Ela repetia, passadas largas, e voltava a caminhar, com passos artificiais, como um robô, mas que a colocavam em movimento. Íamos repetindo, passadas largas, até chegar. Meses depois, ela andava na ponta do pé e com apoio, apenas com apoio. Depois, andava só dentro de casa. Na rua, ia com a cadeira de rodas. Depois, enfim, ficava o dia inteiro na cadeira de rodas. Uma cuja cor e modelo ela escolheu com a ajuda de uma fisioterapeuta. O físico estava indo antes da consciência. Você se lembra de mim? No início, ela fazia um exercício de memória para se lembrar. Se não se lembrasse, ficava irritada, frustrada. Com o tempo, facilitou para todos e dizia, mentia que se lembrava, claro. Até por fim, encontrar a palavra certa, curta, simples, com a qual passou a se comunicar com o mundo por muito tempo. É. Você se lembra de mim? É. Você está com fome? É. Você está confortável? É. Você quer ir embora? É. Acabou de comer? É. Vamos dormir? Vamos. A inteligência tem a capacidade de se surpreender e se readaptar a todas as situações. É.
Muitos amigos se afastaram. Amigos se afastam em doenças da mente. Amigos que não sabem lidar com as dificuldades de amigos. Não sabiam se ela se lembraria, se estaria agressiva, se a atrapalhariam. Alguns me ligavam. Claro, vai lá, ela vai gostar. Iam e ela gostava. Quem se reaproximou com força renovada foram as suas irmãs, que trazem coisas que ela gosta de comer. Fazem questão de falar com ela. Fotografam-se anualmente na mesma posição em que foram fotografadas quando crianças. Os sobrinhos médicos passaram a ser seus médicos. A reunião anual da italianada, em seu aniversário na véspera do Natal, ganhou até um termo: fatiolada. Homenageamos nossos antepassados. Comemos receitas passadas de geração em geração, especialmente doces italianos que não se encontram mais em São Paulo. E fazemos disputa de quem consegue trazer uma torta de cebola, que era especialidade da minha avó Olga. A dependência é total. É dependente para se vestir, se virar, se limpar, comer, ir da cama para a cadeira e vice-versa. Por vezes damos o que ela mais gosta, sorvete no palito, o mais incrementado. Se não ficarmos atentos, ela se esquece de que tem na mão a coisa que mais gosta. Se esquece de levá-lo à boca. Perde a concentração e ele derrete. Por vezes dorme enquanto almoçamos juntos. De repente, está acordada prestando atenção e solta uma frase que tem a ver com o que estávamos conversando. Nada disso. É uma revista que é contra todos os governos. E nos surpreendemos com aquele segundo de lucidez, em que um raciocínio se formou, e uma ideia, uma tese, uma frase, com começo, meio e fim, foi articulada com palavras precisas. Mas, se pedimos para ela continuar, ela sorri, perde-se de novo e diz aquilo que se tornou a marca do estágio 3. Dicas iniciais do Dr. Drauzio. Fazer o portador de Alzheimer usar uma pulseira, colar ou outro adereço qualquer com dados de identificação, nome, endereço, telefone, etc. E as palavras memória prejudicada, porque um dos primeiros sintomas é o paciente perder a noção do lugar aonde se encontra. Eu escrevia, pessoa sem memória. Nada de adoçar as palavras ou ser politicamente correto num momento de emergência. Minha mãe nunca se perdeu, mas quando saía do prédio, seguranças da rua ficavam de olho e se comunicavam. Como um desses seguranças, o mais forte, um brutamontes de 2 metros de altura, ela estabeleceu uma relação de amizade peculiar. Chamava-o de meu homem de preto, uma referência ao filme Men in Black, pois o cara tinha sempre um terno preto impecável. Era um armário. Tinha um rosto infantilizado e, por alguma razão, apegou-se demais à minha mãe. Vigiava seus passos para a nossa sorte. Segunda dica: estabelecer uma rotina diária e ajudar o doente a cumpri-la. Espalhar lembretes pela casa. Apague a luz, feche a torneira, desliga a TV, etc. Pode ajudá-lo bastante. No começo, sim. E depois? Não faz mais sentido. Dica 3. Simplificar a rotina do dia a dia de tal maneira que o paciente possa continuar envolvido com ela. Encorajar a pessoa a vestir-se, comer, ir ao banheiro, tomar banho por sua própria conta. Quando não consegue mais tomar banho sozinha, por exemplo, pode ainda atender a orientações simples como: tire os sapatos, tire a camisa, as calças. Agora, entre no chuveiro. Limitar suas opções de escolha. Em vez de oferecer vários sabores de sorvete, ofereça apenas 2 tipos. Perfeito. Coisa que aprendemos com o tempo. Mas eu não oferecia 2 tipos, não. Oferecia só um. Quer guaraná? Quer sorvete de chocolate? Quer comer? Quer café? Se começar com guaraná ou coca, com gelo ou sem gelo, normal ou diet, não rola. Isso a deixa tensa, ansiosa. E tudo que vai querer é ir embora para casa.
seja lá de que casa esteja falando, pois tudo passa a ser casa. Próxima dica: certificar-se de que o doente está recebendo uma dieta balanceada e praticando atividades físicas de acordo com suas possibilidades. Se conseguir comer algo, já é uma vitória. Se conseguir ir da sala à cozinha, idem. Tenta-se. Fisioterapia e caminhadas, mas só no começo. Cada vez mais, o esquecimento se torna dominante. Próxima dica: eliminar o álcool e o cigarro, pois agravam o desgaste mental. No meu caso, eu voltaria a fumar e a beber um uísque com 3 pedras de gelo. Próxima dica: estimular o convívio familiar e social do doente. Bastante e ajuda. São os que ficam, os que nunca nos abandonam. Reorganizar a casa, afastando objetos e situações que possam representar perigo. Tenha o mesmo cuidado com o paciente de Alzheimer que você tem com as crianças. Especialmente se livrar dos tapetes. Conscientizar-se da evolução progressiva da doença. Habilidades perdidas jamais serão recuperadas. E tem jeito? Providenciar ajuda profissional ou familiar ou de amigos quando o trabalho com o paciente estiver sobrecarregando quem cuida dele. Se a grana ajudar e tiver parentes com tempo livre. O fantasma da internação numa clínica sempre pairou. É inclusive o que nos aconselham advogados e médicos. Preferimos tê-la conosco. Nos desdobramos e, na medida do possível, tentamos tornar sua rotina agradável e feliz. O que estou fazendo aqui? O passado é conservado por ele mesmo. Nos segue por toda a vida. Nosso cérebro foi feito para guardar o passado e trazê-lo à tona quando precisamos, para esclarecer uma situação do presente. Se não fosse esse truque do cérebro, acharíamos que o passado continua presente. Enlouqueceríamos. Tem uma válvula que registra o ano em que as coisas aconteceram. Válvula que, quando sonhamos, é aberta. Mas e quando o presente não faz sentido? Quando ele passa a não existir, vira um furacão de imagens, um vento que impede de se enxergar com clareza. É substituído pela memória? Não. Pois como não precisamos dela, já que não existem questões a serem esclarecidas no presente, a memória também se apaga. Muitas vezes fico ao lado da minha mãe e pergunto o que está rolando. Suas frases sempre me remetem ao pânico de uma mente eletrocutada, que não consegue fazer ligações entre 2 pontos. Está tudo muito confuso. Não estou entendendo nada. Não sei o que está acontecendo. Está tudo muito estranho. No entanto, enquanto seu raciocínio está confuso, ela pega minha mão esquerda, mais fechada do que a direita, e abre com carinho, dedo a dedo para alongá-la. Como faz há 35 anos, desde os primeiros dias em que me viu numa UTI paralisado. Seguindo uma recomendação da fisioterapia, alongar sempre que der a mão do filho tetraplégico, para não atrofiá-la. Um instinto materno poderoso atravessa o choque e o caos em que vive, e ela faz aquilo que rotineiramente foi parte da sua vida: cuida do filho. Quando percebi isso, associei o jeito dela pegar a minha mão com as recomendações médicas e passei sempre a estacionar minha cadeira de rodas ao lado da dela. E a pousar a mão sem mobilidade no largo apoio de braço de sua cadeira. Ela sempre a pega e a alonga, carinhosamente, dedo por dedo, um de cada vez, num toque que é só dela, que ainda está lá. Deixo-a alongar minha mão por uns minutos. Nesse terceiro estágio da doença, sou dos poucos que ela ainda reconhece. Nossa ligação foge à explicação. Está na mente, mas parece viajar por outros caminhos do cérebro, como um balão sem controle que segue o vento.